I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Vamos começar aqui a gravação de mais um episódio do PeteCast para o workshop de Engenharia Elétrica, que vai ocorrer entre os dias 10 e 14 de outubro, certo? Bom, esse aqui é o terceiro episódio e é um episódio inédito, pois a gente vai ter um convidado hoje, que é o excelentíssimo professor pós-doutor Arlan de Medeiros Martins. E se meu amigo Newton quiser complementar com mais alguma coisa nessa apresentação. Oi, gente. Olá de novo aqui. É o terceiro episódio já que eu estou participando aqui junto com o Diego. E só lembrando que o workshop é um projeto anualmente desenvolvido pelo PET, né? Que a gente faz uma semana inteira realizando aí atividades como oficinas, minicursos, palestras sobre assuntos recorrentes envolvendo a engenharia elétrica para engajar não só a comunidade acadêmica, como também a comunidade externa. E nesse ano, a novidade é que o PeteCast, que é o projeto mais novo do PET, vai estar realizando esse episódio com um dos palestrantes do workshop, que é o professor Arlan de Medeiros. Então, se quiser se apresentar aí, professor, sinta-se à vontade. Uma honra aqui estar com você hoje. Beleza, boa tarde, pessoal. Primeiro, vocês já me apresentaram, né? Mas deu desconto aí, o pessoal que estiver escutando aqui, professor, já para mim já é honra suficiente aí. Então, queria parabenizar vocês aí do PET. Queria aproveitar essa oportunidade, né? Assim, vocês vão ser meus alunos, a gente vai se apresentar de alguma maneira ou de outra. Então, queria aproveitar aqui para parabenizar o PET, né? Esse grupo que faz esse trabalho muito legal, sempre inovando. O PeteCast já é uma inovação, já achei muito bacana. Quando os meninos me convidaram, fiquei assim, extremamente honrado, né? Então, queria saudar todos vocês aí, o pessoal que está ouvindo. E, poxa, parabéns ao PET. Vamos lá, vamos tentar fazer uma conversa aqui. Bora que bora. Então, gente, só falando um pouco sobre o professor Arlan, ele tem curso técnico pela Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, ETFRN. Eu imagino que essa seja a antecessora do IF. Exatamente, é a antiga IFRN. Você fez que curso lá? Eletrotécnica. Eletrotécnica, a famosa né? ETFRN. Aí, assim como todos nós, se graduou em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fez mestrado aqui pela UFRN também, conceito CAP 5, inclusive. No mestrado, elaborou um trabalho chamado Sistema de Contagem e Classificação de Células utilizando as redes neurais e morfologia matemática. Nosso professor também é doutorado, também pela Universidade Federal, também conceitos CAP 5. Realizou um trabalho aí chamado Contribuições aos Processos de Clustering com base em métricas não euclidianas. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre clustering nesse episódio, nos tópicos mais lá para o final. E ele tem 2 pós-doutorados, né, gente? Os 2, inclusive, pelo exterior. O primeiro pela University of Florida, em 2005, e o segundo pela Observatório do Geneve. Eu não sei como se... Geneve. Exatamente. Eu não sei também como não falo francês não, mas isso aí eu aprendi a pronunciar. Então, gente, é isso. Nós vamos começar aqui o episódio. O primeiro tópico que a gente vai abordar com o convidado, pessoal, é sobre a escolha do curso. Você já sabia brevemente, professor, se iria seguir o rumo da engenharia elétrica quando estava no colégio? Como era a forma de ingressar na faculdade naquela época? Se ao entrar na vida acadêmica sempre foi uma vontade de ser professor? Caso não, como surgiu esse interesse? Então, engenharia elétrica desde que eu nasci. Tanto que eu fiz ETFERN, né? Fiz eletrotécnica e tal. Então já levava choque desde pequeno, já desmontava carrinho e fazia tudo. Sempre gostei. Então, engenharia elétrica para mim não tem nada a ver com profissão, não é minha paixão, a profissão foi secundário aí. E ser professor foi acidente. Eu terminei, como eu falei, né, era uma paixão. Então, terminou o curso, eu fui onde foi levando. Então, tinha uma bolsa de mestrado, né, eu preciso trabalhar e tal, quando termina a gente precisa ganhar dinheiro, então apareceu uma bolsa de mestrado, fui fazer mestrado, gostei, não da área acadêmica em si, mas da pesquisa, né? E aí continuei no mestrado, até que ao terminar o mestrado apareceu uma vaga de professor na UNP, na Universidade de Potiguar, para o curso de Engenharia de Computação. E aí vamos lá, arrisquei, tinha que trabalhar, né? Ia acabar a bolsa do mestrado. Então acabei que me encontrei assim. Poxa vida, a segunda paixão é ensinar. Então aí pronto, aí tomé com bebê e tô até hoje. Sim, impressionante. Essa questão da ETFERN, que hoje em dia é o IFRN, é impressionante como ajuda diversos estudantes, né? A realidade de várias pessoas que às vezes não tem uma condição de... Ajuda demais. Atualmente, o nosso próprio curso, no meu período,
a maioria dos alunos veio do IFRN e é impressionante a base que eles dão para essa parte técnica. Exatamente. Já era bom na minha época, ficou muito melhor. Hoje está muito melhor, realmente. Infraestrutura e tudo. Havia esse estigma antigamente de que a dificuldade dos cursos de exatas em geral fazia com que a maioria dos alunos trancasse o curso. E eu acredito que, principalmente o desenvolvimento dessas escolas técnicas, tem contribuído para que a taxa de trancamento tenha reduzido significativamente ao longo dos anos. Você concorda com isso? Sim, sim. E desde que o governo investiu em fazer IFRN, na minha época era ETFER, né? Aí depois mudou para Cefet, foi quando eu acho que começou a parte do ensino superior. Mas aí teve a explosão aí nos últimos governos, fez implantar IFRN em todo canto. Então, todo o interior apareceu um IFRN e isso aí desenvolveu o estado não, né? O país, porque tem IFRN em todo canto. E aí, a partir daí, eu acho que é como vocês falaram, meio que vai desmistificando e o desenvolvimento foi muito alto, muito grande, muito rápido. Uhum. Na sua época, como fazia para entrar na universidade? Hoje tem o Enem, na exatamente. época não era assim. Vocês hoje têm o Enem, na minha época era o vestibular, né, que era uma prova. Então você fazia a prova e eu não passei no meu primeiro vestibular, né, vale a pena ressaltar isso aí. Zerei a prova de História, eu acho, né. Quase fecho a prova de matemática e a de física, mas tirei 0 em história. Não podia tirar 0 em nenhuma das provas, né? O ponto de corte de matemática era maior, mas só não podia zerar. E eu consegui zerar a prova de história. Então, continuei na ETFERN e foi relativamente bom, né? Porque aí fiquei na ETFERN até terminar o profissionalizante, que era o último semestre. E aí fiz vestibular de novo. E aí pronto, aí não zerei história, aí passei. A gente queria saber também quais foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou assim na sua vida acadêmica ao se iniciar a ser professor. Focar em alguma coisa, porque diz o meu supervisor lá na Flórida, né, que eu primeiro pós, ele chegou uma hora assim que ele disse a mim: rapaz, Alan, você tem que se controlar, porque você parece que você está num playground, você quer se meter em todos os projetos e tal. E pronto, eu acho que a dificuldade é essa. Porque quando você faz uma coisa que você gosta, não tem esse negócio de é difícil ou é fácil, não. Você faz, entendeu? Então eu nunca parei para pensar o que é difícil ou o que é fácil, não. Era o que era bom e o que era melhor. Então realmente foco foi... Eu lembro assim da dificuldade de, nas disciplinas, querer aprender a disciplina tudinho e ficar ali, né? Inclusive eu tenho um TDAH altíssimo. Sério? Então... para mim é muito complicado, porque eu não consigo ler, entendeu? Não consigo controlar a minha leitura. Então, fui de todos os colegas que formaram, se formaram 12, né? Entraram 40, e aí eu tenho muito orgulho de dizer que dos 40 que entraram no vestibular, eu fui o terceiro lugar, de trás para frente, fiquei em 33. Fui do pessoal que se formou 12 alunos, né, na minha turma. Que era da minha turma, daqui entrou, né? Formaram-se mais, mas daqui entrou. Eu fui o último lugar, o IRA mais baixo de todos os que entraram comigo, foi o meu. Em compensação, a provão foi a maior nota do Nordeste. Para vocês verem como é uma coisa, assim, é só foco, né? Na hora, porque hoje, como é o nome hoje que dá, depois que vocês fazem o ENAD, que faz uma prova com todo o conteúdo, né? Para avaliar o curso, para ver o conceito do curso, o isso. ENAD. Na minha época, eu fui o segundo ano que teve isso aí. Começou com o nome de provão. Foi. Era uma prova que o pessoal, todo mundo fazia, não tinha a amostragem, todo mundo. Então, todos os meus amigos fizeram provão. E o provão, o que acontecia é que você não tinha como estudar o provão. Então, não tinha como decorar a questão, não tinha nada. Era o que você aprendeu, você tem que colocar ali. E aí, aconteceu de ser a maior nota. Eu acho que isso é mais ou menos um reflexo de que a pessoa, quando gosta muito, né? Tipo, eu tirava nota muito baixa na graduação, mas na hora que precisou de lembrar das coisas, eu me dei relativamente bem. Então, eu acho que, inclusive, se eu quisesse dar um conselho para todos vocês, meus alunos, tentem fazer o que gosta. Goste do que vocês estão fazendo, porque aí a nota vai ser secundária. Quando vocês precisar da nota, ela vai aparecer. Sim. Naturalmente, né? Professor, outra coisa que eu acho importante falar sobre, você mencionou o fato de que o senhor tem TDAH. Eu queria saber que se durante a sua graduação, como isso impactou você? Nota baixa. Todas as disciplinas. Todas. Aqui e acolá tinha uma disciplina que em geral, as disciplinas
que o pessoal considera mais complicada, porque é onde eu focava. Em teoria eletromagnética, eu me lembro que eu acho que a média foi tipo 9 anos, foi um negócio exorbitante, eu nem acreditei, assim. Mas o resto era tudo baixa, todas as notas baixas. Então, pronto, aí nesse contexto, como você avalia medidas que a universidade toma para, assim, pegar esses alunos que têm dificuldades específicas como você? Se na época havia isso, se hoje já... Não havia e hoje há. Então é importante isso, até é importante que o pessoal saiba que hoje em dia a universidade evoluiu muito, tem apoio psicológico. Na minha época tinha alguma coisa, né? Mas a gente não procurava tanto, ainda era um tabu. Então não se deixem assustar, não, a deficiência minha, não tem isso não. Vocês procurem ajuda, a universidade está muito, muito boa nisso hoje. Então é recomendado, né? Porque nem todo mundo é obrigado a, claro, ter TDAH e amar o curso como eu amava, né? Tem gente que está fazendo o curso normal, é uma profissão que escolheu e tal. Então, precisando de ajuda, é bom procurar. E a universidade tá indo bem. Voltando a essa parte do seu período de graduação, qual a diferença, as principais diferenças de como o curso está hoje para quando era na sua época? Boa pergunta. O que acontece é o seguinte, todo mundo, isso vai acontecer com vocês, eu acho que vê 3 gerações. É claro que existem muito mais gerações, né? Hoje eu tenho alunos meus que tem aluno, né? Então é como se fosse um avô acadêmico, né? Aí são muitas gerações. Mas vocês vão perceber o seguinte, vocês vão perceber que todo mundo só vê 3 gerações. Tem a minha geração, a geração de hoje, a de vocês, e a dos meus professores, a do pessoal antes de mim. Então, o que eu noto é que o ensino não mudou tanto, né? A qualidade dos alunos não mudou tanto, né? Não tem como tempo de evoluir isso aí. Na minha época e na época dos professores anteriores a mim, tinham alunos bons, alunos médios, alunos ruins, sempre teve, né? Tem muita gente que diz assim, tá piorando, ou tem outros que não, tá melhorando. Eu acho que está relativamente estável, com conhecimento técnico. O que acontece é que as coisas estão se modernizando, vocês alunos estão se engrajando em mais coisas. Por exemplo, esse negócio do PET aí é uma coisa, isso não tinha na minha época, não tinha PET, não tinha, né? Então, eu acho que isso é o que está mudando. E aí o que eu acho que acontece é que isso não faz subir o nível técnico nem descer do curso, mas facilita a disseminação e o acesso ao conhecimento técnico em si. Então, com certeza. O que eu vejo de mudança do meu tempo para cá é que do meu tempo a coisa era mais estática e hoje a coisa é mais dinâmica. Outra coisa, no seu tempo não tinha nenhuma das entidades que tem hoje, porque são 4, né? O PET, o CA, que é o Centro Acadêmico, alunos e o I3E. Não tinha nenhum dos 4. Não, eu acho que tinha CA, mas pra você ver, ó, acho... Não, porque o CA surgiu em 2014, justamente. Não, mas não era CA, talvez com outro nome, né? Deixa eu me lembrar o nome aqui, Como se fosse equivalente. Exatamente. Equivalente ao CA de hoje em dia. Alguma coisa, mas você vê como era incipiente, eu nem sei, tinha alguma coisa, eu nem lembro. Então não era ativo como vocês são hoje. Sim. E até porque mencionar a importância da existência de entidades como o PET, porque você mencionou que pouca coisa mudou em relação à qualidade do ensino. Porém, a importância das entidades, principalmente da do PET, se dá na que o PET é focado em três eixos: ensino, pesquisa e extensão. Então, principalmente no quesito extensão, o PET mostra toda a sua força nos seus projetos, porque é inclusive algo que tem que melhorar muito no curso da gente. Tem até propostas no novo PPC que está saindo aí do curso para ampliar a carga horária de extensão, porque a importância disso se dá justamente porque a gente fabrica o conhecimento aqui, transmite o conhecimento aqui, só que ele fica aqui na universidade, ele não sai lá para fora para a comunidade. Isso. Você poderia identificar, na sua visão, os perigos do conhecimento ficar só aqui dentro da universidade e não ir para a comunidade externa? Também é bom tópico. O que acontece é o seguinte... Talvez o que exista uma divisão aí entre o conhecimento sair da universidade e o conhecimento disseminar a partir da universidade. Como assim? Sair da universidade, vai sair. Não precisa nada. Basta você ter uma sala de aula, um cara falando na frente e um bocado de gente escutando. Vai sair. Porque a COSERN vai contratar, as empresas vão contratar, as eólicas vão contratar, as indústrias vão contratar. Então vai sair. Não, o conhecimento tá preso dentro da universidade. Não tem como ele ficar preso, porque o cara vai trabalhar. Agora, o conhecimento ele precisa ser disseminado. O que acontece? O que acho que essas iniciativas que vocês
mencionaram e que são muito importantes, eu acho que elas não são importantes para tirar o conhecimento da universidade, porque vai sair, vai se formar um bocado de gente, e como eu falei, vai se formar gente fraca, média e forte, sempre vai se formar. Agora, a sociedade não via muito isso. A sociedade não, a universidade é aquele negócio que você vai só para cumprir a vida, a parte da vida. Você vai, cresce, faz a universidade, vai trabalhar. E com essas iniciativas, a gente vê que a sociedade passa a valorizar mais. Porque, rapaz, peraí, ó, o pessoal tem um podcast lá que explica coisas e tal, e tal, e tal, e tal. Tá entendendo? Sim. Se você perguntar, mudou o que em termos de qualidade técnica? Não, nada. Mas disseminou o que a gente faz. E isso é muito importante. Mas muito importantíssimo. Tanto para chamar as pessoas que ainda estão indecisas, assim, numa decisão de ir para um curso X ou Y, quanto também para a própria comunidade acadêmica, né? Exato. E para as pessoas saberem, muita gente não sabe nem o que danado o engenheiro elétrico faz. Sim, aí, graças a essas iniciativas, aparece uma notícia aqui, numa ali e tal. Então, eu acho até bom a gente bem separar bem essas coisas, né? E até porque isso aumenta a confiança da comunidade para com a universidade. Lógico. A universidade não fica aquele negócio que, não, ali é só uma bolha, né? Uma bolha ali. Não. Então, mas separar bem. Não é que vai ajudar o conhecimento técnico ou que vai sair. Não, o conhecimento vai sair daqui de todo jeito, não tem como não. Sim. Mas ele fica ali saído sem ser disseminado. Isso é meio... Né? Então, por isso que é importante esse tipo de trabalho. Durante a graduação do senhor, você participou de alguns projetos que queira mencionar durante a graduação? Não, então, eu na graduação eu era bem desfocado, né, como eu já falei. Então, aconteceu de um professor me oferecer uma bolsa na física e eu era da engenharia elétrica, então eu acabei ficando... Não oficialmente, mas por causa desse professor, no PET de Física. Então, na minha época, tinha o PET de Física. Então, eu já sabia o que era e PET. E até hoje né? ainda tem, né? Sim. Pois é, e é um PET tradicional. Se foi o primeiro, eu acho, que apareceu aqui na universidade. Só que eu era da elétrica, então eu não podia fazer parte do PET. Eu ia para lá, para a mesma sala, usava a sala, porque o meu professor lia assim. Inclusive, faleceu recentemente. Toda a comunidade ficou sentida, porque era um professor, assim, bem icônico aqui. Então, eu tive bolsa do CNPq durante boa parte da minha graduação. Mas eu não sabia muito assim o que eu estava fazendo, era bem desfocado. A primeira, eu não sabia nem o que danado era mestrado nem doutorado. Eu fui saber o que era mestrado e doutorado quando eu estava do meio para o final do curso, o que é que eu vou fazer. Mas assim, tanto que era para eu ser traumatizado. A primeira defesa que eu fui assim na minha vida foi uma defesa de doutorado de um cara lá da física, que inclusive eu ajudei no trabalho dele, porque era o bolsista lá do professor Leaci, e o cara foi surrado na defesa. Ele foi triturado. O pessoal disse que o trabalho dele estava muito ruim, na cara dele assim. E eu lá atrás assistindo aquilo, minha nossa senhora. Então era para ser traumatizado, senão não era para querer isso de jeito nenhum. Mas acabei nem me tocando que era isso e fiz mestrado, fiz doutorado. E aí tá outra coisa que eu acho que mudou do seu tempo para cá, que eu acho que há uma maior consciência dos professores na hora de avaliar trabalhos, na hora de ajudar o aluno. A posicionamento, isso, importante também. O posicionamento dos professores mudou. Eu não me posiciono mais tanto quanto os meus professores se posicionavam, né? Mas é uma mudança. Eu não sei dizer a vocês se é melhor ou pior. É uma mudança em que está se mostrando aí que é uma mudança tangencial, né? Não tem linha de transmissão explodindo, não tem, né, poste pegando fogo, então os alunos estão saindo e estão fazendo a coisa certa. Então é mudança. Não adianta tentar falar, melhor ou pior antes ou agora. Não, é diferente, só isso. Você tem algumas lembranças sérias ou engraçadas que marcaram seu período de graduação que você acha interessante falar aqui? Eu queria que você estivesse na minha situação agora para responder isso aí. É impossível responder isso aí. Porque a graduação é o período mais elucidativo que uma pessoa pode ter. É onde você vive mais experiências, é onde você faz amizades mais duradouras, etc, etc. Então, sim, essa é muito difícil de responder, assim. Teve muitas coisas, assim, que foram legais foi quando eu fiz a minha tatuagem das equações de Maxwell e tal. Então, você vê, é a loucura, né? E você ainda tem essa tatuagem? Tenho sim. Se fosse vídeo aqui, eu mostrava. No peito esquerdo. Incrível. Você e o professor Patrocínio, né? Ele tem também? Não, mas os dois aí obcecados com as equações de Maxwell. Exatamente. Falar nisso, você tem alguma matéria assim que você acha que foi a mais difícil, que você não gostou de nenhum jeito? Ou se gostava? Não, que eu não gostei, todas os tamburetes eu não gostei. A gente chamava tamburete, inclusive na nossa época, eram as matérias sim. elementos de direito, ciência do ambiente, essas matérias que não tem a ver com engenharia, né?
mas era imaturidade, porque essas É. matérias são importantes. Extrema Toda matéria é importância. importante, obviamente, né? Mas, assim, para um cara que era muito apaixonado como eu pelo curso, eu achava essas matérias muito chatas e tal, e sem nem preciso dizer que fiquei reprovado em química, por exemplo, né? Sim, O que foi um arrependimento grande, porque química hoje, eu entendo que inclusive o segundo pós-doutorado foi para construir um espectroscópio, então arrependimento de ter reprovado em química, mas assim, não tinha, era as tamburetes é que eu não gostava, agora as outras matérias é que eu achava, todas as do curso eu gostava. Todas. Inclusive, professor, uma coisa que você dizendo isso expõe muito do que é a sua carreira, né, que eu adorei. Eu, inclusive, acho que essa é uma tendência cada vez maior dos profissionais em várias áreas da ciência, porque quando nós estávamos conversando para produzir o roteiro desse episódio, eu vi que você desenvolveu, claro, projetos dentro da engenharia elétrica, dentro da sua área, que imagina ser controle, mas foram projetos em várias áreas da ciência. Você tem projetos em astronomia, você tem projetos em ciências de dados, você tem projetos de computação, em várias outras áreas. Então, eu acho que isso é uma qualidade que eu acho que é cada vez mais admirável pelo mercado, e que é a versatilidade do profissional, a capacidade dele de atuar em várias áreas diferentes. Multidisciplinaridade. Era a pergunta que eu queria fazer. O curso de engenharia elétrica, ele é o mais. Pode anotar. Você pode atuar em várias áreas se você for um cara focado, um cara que realmente quer. De todos os cursos da universidade, eu acho que o cara sai formado para aprender mais, porque não pelo conteúdo técnico, porque é de engenharia elétrica, mas porque, como vocês falaram, né, realmente a gente tem que admitir que tem disciplinas difíceis, né? Disciplinas como teoria eletromagnética e tal, né? São disciplinas que são difíceis, né? E isso ensina a gente a ser versátil, a ter que aprender, a ter que... Inclusive, entre aspas, uma coleção, todo mundo tem gente que coleciona figurinha, né? Pronto, a minha coleção de figurinhas projetos, participação em projetos em áreas daqui da universidade. Então, já trabalhei com o pessoal da medicina, da química, da física. Então, eu coleciono os departamentos. Hoje, o que está faltando, então, se o pessoal estiver assistindo aí, pessoal da Humanas eu já tenho também. Eu acho que está faltando o quê? Talvez ciências sociais, educação física. Então, tem alguns cursos que eu ainda não atuei, projetos, então estou querendo aí atuar para completar meu álbum de figurinhas. Inclusive, outra coisa importante nesse tópico de multidisciplinaridade é porque um problema muito grande que foi principalmente visível no século passado, mas que hoje eu noto que é menor, mas isso não quer dizer que não existe. Que é esse problema de cada ciência se especifica cada vez mais. É um processo de especificação de cada área do conhecimento cada vez maior, e em decorrência disso, as ciências não conversam entre si, os profissionais não se conversam, cada um fica na sua bolinha, no seu quadradinho, e aí fica mais difícil da ciência desenvolver projetos que ofereçam benefícios à sociedade, né? Exatamente. Inclusive, e tá se acabando, felizmente. Inclusive, foi algo que ficou claro na sua entrevista do I3E, que eu assisti. Eu tive orgulho de assistir a sua palestra sobre o DIRPS, que você mostrou lá, o seu trabalho lá no Observatório de Genebra. Que aí você disse, a gente trabalha com o pessoal lá trabalha com LHC, a gente está trabalhando aqui com astronomia, com esse telescópio deformável. Aí você levantou a seguinte questão: pessoas normais vão chegar e perguntar, o que é que isso vai mudar na minha vida? E aí você falou que mesmo isso não impactando diretamente a vida das pessoas, quando você chegou aqui, você aplicou isso na área da engenharia civil, que foi algo que atingiu diretamente a comunidade daqui de Natal. Exatamente. O projeto Rede Recalque, exatamente. Essa aí é uma bandeira muito importante. Inclusive a CAPES me chamou para fazer um vídeo aí, acho que vai sair uma dessas quarta-feiras aí, que é justamente que eles escolhem projetos onde tenha esse tipo de coisa acontecendo, né? Tipo assim, algum tipo de peculiaridade. E essa realmente chamou muita atenção, porque é um exemplo claro de que a ciência pura, ela um dia vai ser aplicada, né? Então, é por causa das missões espaciais que a gente tem coisas como raio-x, essas coisas que só apareceu porque a pessoa estava resolvendo outro problema. É normal isso aparecer, né?
as máquinas de tomografia, né? As máquinas de tomografia só existem por causa do desenvolvimento da mecânica quântica. Exatamente. Que é uma coisa de louco para pessoas normais. Exatamente. Que o cara olha assim e faz, não tem nada a ver, acaba sendo utilizado. Você vai no método e tá lá, um exemplo da mecânica quântica sendo aplicada diretamente na vida da pessoa. Em termos de mecânica quântica, pode botar um leque maior aí, porque todos nós aqui, vocês estão segurando o celular aí, toda a eletrônica, a microeletrônica, toda quântica. Exatamente. E, inclusive, eu acho que essa é a deixa pra gente começar outro tópico da nossa reunião, antes da gente falar mais dos projetos que o senhor participou, que é mais uma parte voltada sobre perspectivas atuais para o engenheiro eletricista no mercado de trabalho, que eu vou fazer algumas perguntas mais voltadas para perfil profissionalizante, essas coisas. E eu queria começar com a seguinte questão. Na sua opinião, professor, o que é necessário para se ser um bom engenheiro eletricista nos dias de hoje? Ser curioso e gostar do que faz. E isso não é só para engenharia elétrica, não. Em particular para engenharia elétrica, porque é uma coisa de profissional. A engenharia elétrica, como a gente acabou de discutir, é bem multidisciplinar e tal. Então, acho que obviamente que essa pergunta, eu estou respondendo isso, porque isso é a resposta menos tradicional. Eu podia chegar aqui e dizer a vocês, foco, determinação, blá, 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 mas isso aí blá, 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 blá. Né? Isso é lógico, isso é todo o canto, né? Mas, em especial na nossa área, é muito importante, eu acho que, em particular para a engenharia elétrica, é importante vocês serem curiosos. Sim. Saibam de onde ir, e quem me conhece sabe, né, que eu sou o fanático da matemática e tal, mas não é à toa, não. É porque quando você sabe de onde vem, né, as coisas, né, você tem a curiosidade de saber essa fórmula aí, ela vem de onde. E isso torna você um engenheiro melhor. Eu vivo isso na prática, porque uma coisa que é boa de participar de muitos projetos é que você acaba trabalhando mais ou menos como seus alunos vão trabalhar. Né? Então, eu já trabalhei como... por exemplo, nesse projeto do rede recalque, eu me vi lá furando parede, né, alinhando laser e tal, soldando. Então, a gente acaba vendo... Então, quando a gente está com um problema, né, é muito comum a gente perguntar, e agora, como é que resolve? Se você souber como é que de onde vem aquelas coisas que vocês aprenderam, eu acho que isso ajuda muito. Para nós, em particular, que a gente tem muita... A gente é uma engenharia que usa a matemática, talvez das engenharias, talvez não, tá? De todas as engenharias é a que usa mais. Então, ser curioso e se perguntar de onde é que está vindo essas coisas, eu acho que ajuda bastante. Uma questão que é muito pertinente hoje em dia, para muitos estudantes, inclusive com a introdução até da robótica em turmas de ensino médio, que antigamente não tinha, é uma questão que desperta muita curiosidade entre os estudantes, que é a questão de programação. Isso. O que o senhor considera que seriam as linguagens de programação que hoje em dia é preciso um profissional ter? Pois quase todo mundo vai responder Python, mas é porque é Python, é porque é a da moda. Então, a linguagem de programação, a melhor linguagem de programação, eu vou responder de maneira bem diferente, né? Eu podia citar aqui, é Python, né, por causa disso e daquilo e tal, linguagem de script, C, porque vocês vão precisar fazer IoT, a gente, né, engenharia que usa muito IoT, não sei o que, então tem que saber C, mas não, isso é tudo blá, blá, blá. A melhor linguagem de programação é a linguagem que tiver mais documentada na época. Até porque esse podcast aqui, pode ser que alguém daqui a 50 anos assista e o pessoal não sabe nem quem é Python. Como eu podia ter, se vocês fizessem isso 20 anos atrás, eu ia dizer PEL. Aí eu ia dizer, que danado é PEL? Não vai valer. Então, não é uma linguagem, é a linguagem que tiver a maior comunidade, a ser mais documentada e a mais... Interessante. Nunca tinha visto por esse lado, assim, sabe? Geralmente são sempre as mesmas que as pessoas falam. Isso. Por exemplo, Java passou muito tempo como sendo assim, a linguagem, né? Hoje... Inclusive, é algo que eu noto assim, que aí você falou das 3 gerações diferentes que a gente nota no nosso curso. Que aí eu noto as 2 gerações de professores, né? Que é a sua e dos professores mais idosos do nosso corpo docente. É uma diferença clara, porque a maioria diz, eu uso Assembly, eu uso Fortran, eu uso essas linguagens mais de baixo nível. Que aí é algo que eles usaram na época deles e deu certo na época deles e por isso eles gostam dessa. Mas não invalida de forma nenhuma as linguagens que a gente usa hoje em dia. Na minha época, Python era um negócio obscuro. Completamente. Já existia, mas um negócio obscuro. Ninguém nunca imaginou. Aí hoje, se eu não falar de Python, vocês vão dizer, vixe, não tá fazendo... a que eu mais uso, inclusive, hoje. É Python, entendeu? Mas, na minha época, eu usava C e acabou.
E outra coisa que a gente até fez uma brincadeira quando eu tentei pronunciar lá o nome do Observatório de Geneve. Observatório. Você é fluente em quantas línguas, professor? Não, eu sou fluente, nem eu sou fluente em nordestinês só. Nem em português eu falo direito. Mas... Então você só se virava quando estava no exterior. Exatamente. Não, em inglês eu falo mais à vontade porque foram as línguas que eu usei no pós-doutorado. Esse lá na Suíça, toda a atuação profissional era em inglês, né? Mas aí eu tinha que falar, de vez em quando aparecia um cara falando espanhol e tinha que escutar, sim. E tinha que comunicar. E francês, porque passei 2 anos estudando francês, aí dá para eu pelo menos pronunciar o nome do laboratório, certo? Observatório do Geneve. Mas você não se considera fluente em francês? Não, nem em português. Eu sou matuto. A minha maior dificuldade em falar inglês hoje em dia, que é a que eu me sinto mais confortável, e que era na época, é o quê? É que o jeito de eu falar... eu fico querendo traduzir desse jeito. Então eu tô aqui, o cara faz um negócio, aí eu vou dizer assim, mas homem, ou então, eita danou-se. E como é que você diz eita danou-se em inglês, entendeu? Então a minha dificuldade é essa, então eu não sou fluente nenhum. Agora, eu consigo trabalhar normalmente, né, em inglês e português. Uhum. Hoje em dia o inglês virou meio que uma obrigatoriedade que todo estudante tem que ser... Principalmente tem que ter um nível bom em inglês. Exatamente. Pela própria programação, que isso. É em inglês também. Eu costumo dizer que vocês precisam assistir conteúdo em inglês de maneira natural, sem saber, né? Por exemplo, quando eu, no meu primeiro pós-doutorado, que foi na Flórida, eu me toquei que eu estava, vou dizer, fluente em inglês, mas que eu estava confortável em inglês, quando você vê um negócio, né? Assiste um conteúdo ou conversa com alguém e 2 dias depois você não lembra se você conversou em português ou inglês. Fala, peraí, eu conversei em português ou inglês com aquele cara ali? Eu escutei, aquele vídeo está em português ou inglês? Não sei. Pronto, então é porque é um sinal que você está já meio fluente. Você acha importante você aprender outro idioma além do inglês hoje em dia? Francês, eu acho. Francês. Principalmente no nosso contexto, que o pessoal gosta de ir pro Brafitec, se prepara. Também, passa exatamente. 5 períodos se preparando para ir. E eu notei isso no projeto do NIRPS, porque mesmo as pessoas que não eram nem francesas nem suíças, né, por exemplo, no Canadá o pessoal tem francês, então o pessoal parece ser uma terceira língua importante. Ou então, se você for mais audacioso, eu diria chinês, né? Mas essa ainda está... mas claramente é um idioma que vai crescer. Vai crescer muito em decorrência principalmente do aumento da importância geopolítica e geoeconômica desse país. Então, isso. Você estagiou onde durante o seu período de graduação? Se estagiou, havia estágio naquela época? Foi na Telerne. Vocês, mudou para Telemar, depois a Oi comprou. Ixi, é o novo. Exatamente. Era o prédio lá, era uma instituição pública. Era um prédio lá na Prudente Moraes. Acho que ainda é. E como foi essa experiência lá? Foi boa? Foi ruim? Sem foco, para variar, né? Então, fazia muita coisa. E foi onde eu comecei a ver que programação ia ser o futuro, né? Me salvou muito, assim, passei muitos dos serviços do estágio. Por exemplo, eu tinha um serviço que eu tinha que ir subir no 8º andar e levar 16 ou 6 ou 16 tamanhos de cabo padrão. E eu ia num chamado D&D, que é distribuidor intermediário digital, e eu tinha que botar o conector tal com conector tal. Aí eu tinha que botar cabo por cabo para ver o tamanho correto e dizer, esse aqui, daqui é o cabo número tal. E aí... eu não fiz isso nem na segunda vez. Na segunda vez eu abri o Delphi, na época era o Delphi, tá vendo? Pascal. Não dá para dizer uma língua, né? Uma linguagem. E fiz o programinha para encontrar o menor caminho entre 2 conectores e dar o cabo em metros. Então, quando o supervisor chegava e dizia, tem mais 50 cabos para fazer. Eu só digitava os conectores e já mesmo à tarde dizia, pronto, tá aqui os cabos. E aí o pessoal, não, tá enrolando. Como assim? Não, tá aí, vai checar. E o pessoal meio que não acreditava, né? Que como é que você fez isso tão rápido, não sei o que lá. Ainda nessa época o pessoal ainda não via o potencial, né? Não, mas eu fiz um programinha aqui. Como assim um programinha? Aí você mostrava. Aí hoje em dia não, hoje em dia tá tudo automático. E dentro dessa realidade que o senhor falou sobre o estágio, você acredita que um estágio cedo, hoje em dia, ele vale a pena? Ou é melhor esperar? Essa pergunta é difícil de responder. Eu tenho aquela sensação de que se eu fizesse estágio hoje, eu seria melhor. Eu teria aproveitado melhor. Então, se o estágio for feito muito cedo, eu acho que corre o risco de a gente não ter maturidade suficiente para aproveitar. Sim. Mas, de repente, fazer um estágio cedo e outro no final, complemento, não sei, né? Talvez.
No contexto atual do curso, nós temos a possibilidade atualmente do aluno desenvolver várias atividades extracurriculares. Eu queria saber, você, sabendo da existência dessas atividades, quais você mais recomendaria para os alunos? Essa também é uma pergunta meio difícil, assim, porque eu gosto... Meus hobbies são estranhos, né? Então, eu tenho Lego lá em casa, na parede toda cheia de Lego Technique. Fazia, né, rapel, faz tempo que eu não faço, ando de skate. Então, são coisas muito excêntricas. Então, eu acho que o que for poder fazer de complementar, que não vá atrapalhar o currículo, obviamente, Sim. faça algo que você tenha como hobby, assim, né? Se for... Pra mim é difícil porque é isso, porque eu tenho esses hobbies assim meio, né, estranhos, assim, eu sou skatista, né, já pensou um negócio desse meio esquisito, em relação assim. às entidades estudantis que eu falei, você recomenda seus alunos entrarem nelas? Participarem de todas? Rapaz, agora talvez o pessoal vai me crucificar. Não recomendo. Participar, não. Mas eu recomendo usar e abusar. Entendeu? Entendi. Eu acho que a parte tem um limite. É como, por exemplo, o empreendedorismo, que é um negócio também bem tabu hoje em dia, né? Eu sou um cara... O pessoal diz que eu sou anti-empreendedorismo. Não, eu não sou anti-empreendedorismo. O que acontece é o seguinte. Empreender é massa. Mas eu acho que existe o limite entre a gente... Tem o cara que tem a vocação para empreender e tem um cara que tem a vocação para apoiar o cara que empreendeu. Então, toda turma eu vejo assim... Tem 3 ou 4 ali que vão ser os empreendedores e os outros é para se juntar para ser sócio e executar. Então, eu acho que faz sentido ter essas instituições, por exemplo, o CA, o PET, né, ser feita pelas pessoas que gostam daquilo e as outras usarem. Então, por exemplo, já pensou se todos os alunos quiserem ser do PET? Não dá. Vai ser uma bagunça. Aí acaba que o PET não vai ter função. Agora, se você pegar ali uma galera que gosta de fazer isso, né? E começar a prestar o serviço para os outros, o nível do curso e do curso sobe muito. E atualmente nós temos vários projetos que são voltados especificamente para os alunos, por exemplo, os vídeos de apoio pedagógico, que a gente pega algumas disciplinas que a galera acha mais difícil e faz uns aulas no YouTube lá para a galera aproveitar. Isso. Já salvou muita gente. Pois exatamente. A gente já tem playlist de teoria eletromagnética, de sinais, tem até de lógica de programação usando Python. Pois é. Então, eu acho que o papel da maioria... Tem um papel de uma minoria que é formar, que é fazer o grupo. É ser do PET, é ser do CA, é ser do 3E. Essa é uma minoria. A maioria é para apoiar esse grupo, entendeu? Então, precisa que o curso todo, todos os alunos apoiem o PET, apoiem o CA, apoiem o 3E. Né? E alguns poucos ali que vão organizar a coisa... se sentirem apoiados e fazer para todo mundo subir. Inclusive, é algo que a gente até... É um problema que a gente vê, desenvolve nas atividades do PET, é que a gente sente falta de mais engajamento do pessoal acadêmico com os projetos que a gente faz. Por exemplo, a gente tem o Lusa, que é um projeto desenvolvido lá pelas meninas, que é justamente voltado para... principalmente mesas redondas com engenheiros do mercado de trabalho, justamente para promover a presença feminina no curso. Sim. Só que a gente fica meio decepcionado porque algumas mesas recentes que a gente fez não deu tanta gente. Então a gente sente falta mais da divulgação dessas atividades para a comunidade acadêmica. Olha, gente, tá aqui, usem. Isso é feito para vocês. Exatamente. Inclusive o próprio workshop, no qual esse episódio vai ser disponibilizado, a gente espera que tenha uma adesão muito grande, porque é de extrema importância para todos os alunos do curso. Os workshops eu tenho notado que estão sendo bem frequentados. Mas é como eu falei, o resto do pessoal precisa usufruir ao máximo. Eu acho estranho que no workshop do PET não seja 100% participação. Nunca foi. Sempre tem um bocado de aluno que não participa. Eu acho assim absurdo. Né? Se for na minha época, eu seria um dos caras que... Agora, como eu falei, não muda muita coisa não. Na minha época também, eu tinha um bocado de colega meu que se formou comigo que tava nem aí pra nada, entendeu? O cara não ia mesmo. Mas assim, é isso que eu tô falando com apoiar. É pra ter um grupo pequeno. Pequeno assim, né? É pra ter um grupo do tamanho correto, do tamanho que ele seja. Mas a maioria dos alunos é pra apoiar isso aí. Então, um evento desse como workshop, todos os workshops, todo ano tem que ser massiva a participação do pessoal.
Né? E dos professores também ter o cuidado de não aplicar prova e tal, né? Sim, sim. Inclusive, você anima que você mencionou o papel dos professores, porque atualmente a gente já tem alguns professores, por exemplo, a professora Cris Lúcia, que ela dá as aulas dela de circuitos e ela divulga os projetos que o PET fez. Por exemplo, a galera do PET fez esse tutorial de como usar o programa PSIM para simular circuitos. Vão lá ver o vídeo dos caras, que eles ensinam a usar esse simulador que vocês podem usar na minha matéria. Isso é muito importante, isso é muito importante. Inclusive o PET tem que tentar fazer com os professores. Até aparecer numa dessa de controle, por exemplo, eu sou um que quero saber do link para colocar até como material no cigarro. Sim. Agora tem que ter também, claro, tem o outro lado, né, da responsabilidade. Então todo material divulgado para a educação, o PET, eu acho que vocês fazem isso, né? Tem que ter o cuidado de passar numa espécie de uma auditoria, pede para o professor, para alguém olhar e auditar. Não, tá correto, para não, né? Sim, vocês são alunos e tal, não tem essa... Vocês têm a boa Os vontade, mas às conceitos. vezes dá uma errada e tal. Porque isso aí, fazendo essa digamos assim, essa Filtragem. validação, né? Isso vira material. Então, um professor, por exemplo, eu não tenho tempo de fazer um vídeo sobre, sei lá, estabilidade em controle 1. Aí vocês fazem um vídeo explicando. Para mim o trabalho eu assisto, tá todo ok, tá validado, esse material vira quase oficial, assim, ó, tá aqui, o professor tá assinando, então Sim, vira sim. material de estudo, entendeu? Entendi. Só para finalizar esse tópico, quando a gente começa a falar da parte mais interessante, né, do episódio, que é justamente os projetos, o senhor teve 2 experiências no exterior, né, uma em Genebra, na Suíça, e outra na Flórida. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no exterior? Cada um é uma dificuldade diferente. Na Flórida, inicialmente o inglês foi uma barreirazinha, né? E na Suíça, o francês foi uma barreira sempre, né? Mas é sempre foco, para mim, né? Para mim é sempre foco. Porque era muita novidade, eu queria participar de tudo. Foi lá que o meu supervisor disse, Alan, você parece que você está no playground, você quer participar de tudo. Eu disse, pois professor, eu gosto de brincar em todos os brinquedos. Então, para mim era foco. Mas... Você notou, claro, por você ser do Brasil, você enfrentou alguma questão de discriminação, xenofobia nesses locais? Eu, pelo menos comigo não aconteceu diretamente, mas acontece e é uma coisa relativamente frequente, né, de descrédito. Então, eu posso dizer isso a vocês com tranquilidade. A gente aqui do Brasil, a gente não está atrás em termos de conhecimento de ninguém. E eu já fui nos 2 lados do mundo, né? Eu já trabalhei nos Estados Unidos e na Europa. Então, não tem isso de, o brasileiro, mas o pessoal vê. Então, é muito interessante você ver a progressão. Então, assim, quando chegava lá, por exemplo, lá na Flórida ou na Suíça, né? No início, o pessoal não lhe dá muito ouvidos, né? Você é quase assim, o cara ali mais marginalizado, mas aí você vai aplicando as coisas, você vai contribuindo, o pessoal vai olhando assim, vai dizendo, vixe, mas aí você vai crescendo, daqui a pouco, né, lá na Suíça, por exemplo, chegou um momento lá que o engenheiro óptico lá estava pedindo dicas para mim de como analisar matrizes ortogonais, não sei o que lá, porque era um tema difícil, entre aspas, para ele. E que pra gente aqui, isso aí é como feijão com arroz. Então, isso é interessante você ver o pessoal, como tratavam você no início e como tratavam no final. É um negócio assim, é mágico. Então, é uma das partes legais de uma experiência que, se vocês forem viver fora, eu disse para prestar atenção. Então, finalizando esse tópico, para começar a falar dos projetos que o senhor desenvolveu, até um projeto que não está listado aqui, mas é um que me chama bem a atenção. O senhor desenvolveu um livro voltado para engenheiros eletricistas. Inclusive, o PET tem um exemplar, que o nome, se eu não me engano, é Derivadas Selecionadas para Engenheiros Eletricistas. Selected Mathematical Derivation for Engineering, exatamente. Eu achei até interessante que o livro inteiro foi em inglês. Gostaria que tivesse uma versão em português, mas... Pronto. Não goste não queira não. E isso foi de propósito, porque vocês têm que ler inglês, ler e escutar inglês naturalmente. Então, foi meio forçado. É claro que eu fiz porque a abrangência é maior, né? Mas eu acho que tem essa vantagem aí. E sobre o que fala exatamente esse livro? Então, esse livro é o seguinte, na engenharia elétrica em geral, na graduação, na pós-graduação, tem muita coisa, como eu falei, né, que são muitas fórmulas que às vezes os professores, meus professores na época, às vezes faziam assim, a fórmula é essa, e ninguém sabe deduzir aquela fórmula. Então,
eu sempre gostei de deduzir as fórmulas, então tinha um bocado de anotação minha, deduzindo um bocado de fórmula. Então, o nome do livro é exatamente esse, Selected Mathematical Derivation, ou seja, deduções matemáticas selecionadas para engenheiros. Então, o livro todo é só deduções de fórmulas importantes na engenharia. Então, controle, matriz de controlabilidade, aí tem lá a dedução da matriz de controlabilidade, tem a fórmula dela, a matriz é assim, aí tem a dedução. Transformada de Fourier, tem a dedução de todas as 4. E assim vai. E o livro é separado por capítulos por áreas, né? Álgebra linear, controle, processamento de sinais. Inclusive tem um easter egg no livro que eu vou aproveitar aqui, vou entregar aí, vocês checarem lá. O livro tem, acho que tem 7 capítulos, né? Deixa eu ver aqui. 6 ou 7 capítulos. E se vocês prestarem atenção na primeira letra de cada parágrafo de cada capítulo, ela tá bem grande assim, né? Bem como tem livro. E aí forma o meu apelido quando eu era criança. Ninguém. Onde é que a gente pode encontrar esse livro, professor? Baixar, é só pedir ao autor, que o autor ele é bem... Ele não quer ver... Inclusive esse livro é interessante. Esse livro eu disponibilizo ele de graça, né? Mando o PDF no Cigar, tem o PDF dele. Mas na hora porque para ele ganhar um ISBN, tudo da editora e tal, eu fiz um processo, eu paguei a revisão do inglês dele, né? Foi mais de R$2.000 para o cara revisar o inglês todinho. E aí eu fiz todo o processo para fazer a editoração e vender não, né? E distribuir como um livro mesmo, físico. E o que acontece é que as 2 editoras, eu acho, foram 3 editoras que eu tentei. Nenhuma deixou eu zerar o custo do autor. Tipo assim, eu queria colocar para fazer o custo só da impressão. Sim, sim. Né? Então, normalmente, as 2 que ele está disponibilizado, que é a Lulu e a outra eu esqueci, você coloca assim, ela tem lá um preço que é fixo, você não pode mexer, porque é de imprimir. Ele tem capa dura e capa normal. E o preço do lucro do autor. Aí ela não deixa ter 0. Ela tem que botar um valor mínimo lá. Aí eu botei o valor mínimo. Aí eu pensei, porra, e agora como é que eu vou fazer? Aí, como uma dessas era o Google Books, o que é que eu fiz? No Google Books ele tem lá, porcentagem do livro que você quer deixar como amostra. Aí eu botei 100% e deu certo. Então você vai no Google Books e você consegue ver 100% do livro. Incrível. Incrível, professor. E o PDF está disponível, obviamente. Então eu recomendo, não compre. Eu só sou o único autor do mundo que diz, não compre o meu livro, porque eu tenho o PDF, é mais fácil de buscar coisa, de procurar e tal, ler no tudo. Inclusive, gente, até algo para divulgar aí para os alunos agora, eu achei perfeita a colocação do professor, o gancho, que é... O PET tem um programa para o pessoal pegar emprestado não só livros, mas equipamentos. Então, eu quero que os alunos que estejam escutando esse podcast saibam disso. Peguem emprestado os livros que a gente tem, porque eles estão lá justamente para vocês usarem. Tem livros de quase todas as disciplinas de lá, inclusive o livro do professor Alan. E o processo é todo muito simples. A gente já tem até um QR Code pregado assim lá na parede do PET, que os alunos vão, escaneiam esse QR Code e cadastram lá o item que eles estão emprestando. Então, terminando o famigerado livro, né? Queria conversar um pouco com você sobre o seu projeto na Rede de Astronomia Instrumental e Observacional da UFRN, cujo codinome é Raio. Isso. Esse projeto aí, nenhum desses projetos é meu, né? O único projeto que eu Mas você participou, no caso. Não, eu participo. Todos esses projetos que eu disse são projetos que eu participo, né? Esse é o meu álbum de figurinhas, como eu falei pra vocês. O único projeto que eu realmente coordenei e tal foi o Rede Recalque, por causa do negócio da Suíça, do algoritmo lá que eu usei e tal. Mas esse aí é um projeto do professor Renan, lá da Física, que é o projeto que eu fui para a Suíça, né? Que a gente desenvolveu o NIRPS. E agora está trabalhando no Andes, que vai ser é a mesma coisa, é um espectrômetro também, que utiliza a ótica adaptativa, etc. Só que ele vai ser instalado no LT, que é o Extremely Large Telescope. O anterior foi instalado no VLT, que foi no Very Large Telescope. Agora ele vai ser instalado no ELT, que é o Extremely Large Telescope, o telescópio maior do mundo. Ele vai ser construído lá no Chile também, né? Em cima de uma montanha. Tiveram que ceifar a ponta de uma montanha para construir ele. Um espelho de 38 metros, 48 ou 38 metros de diâmetro, gigantesca. E o UFRN está marcando presença e participando também da construção. Então é basicamente um projeto voltado para... É o mesmo objetivo do NIRPS? Porque você fala, eu não estou entendendo muito bem. O Raio é uma subdivisão do NIRPS? Não, o Raio é como se fosse o projeto da universidade que dá suporte a esses outros. Como se fosse o grupo. É como se fosse o grupo de pesquisa que trabalha nesses projetos, entendeu? Então o projeto foi o NIRPS, agora vai ser o Andes.
Então, basicamente, só para eu ver se eu entendi. O NIRPS trabalha, como você explicou lá na palestra de 3E, com procura de exoplanetas. Exoplanetas, isso. Usando análise de luz infravermelha. Isso, exatamente. Aí, basicamente, o NIRPS coleta esses dados e o papel do raio, um dos, eu acredito ser, processar esses dados. Também, porque assim, o NIRPS ele é um instrumento. Como é que funciona? O instrumento está lá no telescópio. Aí, o mundo todo pode usar. Você submete proposals. Você escreve um propósito dizendo assim, olha, eu preciso usar o NIRPS porque eu tenho essa técnica que eu inventei. Então, se eu tiver o dado aqui do NIRPS, eu vou descobrir muitos planetas, papapá. Você manda para o ESO, que é o órgão que gerencia os telescópios. Eles vão olhar e vão dizer, ei, rapaz, esse trabalho aqui é interessante. Bota ele na fila de usar o NIRPS. Vamos dar para ele 10 noites de telescópio. Pronto, aí você ganha essas 10 noites. Aí a UFRN no raio, no caso, usou esse tempo para... Pronto, aí esse raio é exatamente o grupo que... não só submete esses proposals para usar os instrumentos, aí eu não faço parte, porque isso é parte só do pessoal de astrofísica, como participa da construção do instrumento, porque quando você participa da construção, aí o ESO dá a você uma certa quantidade de noites de graça, entre aspas, né? Tipo assim, em troca da sua participação, você ganha tantas noites, então, sem precisar de proposal. Ó, o telescópio tá para você, faça o que quiser. Se você quiser apontar e tirar uma foto lá do infinito, lá você tira e o problema é seu. E no caso a UFRN usou esse tempo no NIRPS para aí tá usando, o quê? tá usando. Mas aí qual o objetivo deles exatamente? Bom, aí tem que ver com o professor Renan, o professor Bruno. Eles fazem caracterização de exoplanetas, eu acho, né? Estuda. Até o pessoal. Tem gente que estuda até a atmosfera de exoplaneta, né? Baseado nesses dados aí. Mas isso é deles, né? Isso aí eu não entro em qual nada. foi seu papel nesse projeto? Qual é? Ou melhor Pronto, dizendo, exato. qual é o seu No papel nesse NIRPS e projeto? no IPS foi, no ANDS vai ser, o papel de engenheiro de software. Né? Então, é assim, eu fui lá para fazer a parte de software do instrumento. E aí, para fazer a parte de software de controle, software de algumas análises de dados, né? Por exemplo, no NIRPS, né? Tem vários pedacinhos que eu fiz. E um dos que foi muito, muito importante é o software que conecta o sistema de autocad adaptativa do MATLAB com o sistema operacional lá do ESO. Que era um problema, assim, que estava absolutamente em aberto, o pessoal estava sem saber resolver. E aí eu resolvi, né? Então esse é um dos que é assim, efetivamente. E fora os outros muitos, né? Os batches de template que fui eu que fiz, driver da câmera de guiagem do telescópio, coisas do instrumento, coisas assim, orbitais, assim, que como engenheiro de software a gente tem que trabalhar, entendeu? Entendi. Eu vou evitar ficar focando no NIRPS, até porque sua palestra no workshop próxima semana vou falar um bocado lá. Você vai falar um bocado. Então eu vou passar para outro projeto aqui que você participou, que foi um sistema inteligente de monitoramento em tempo real, de análise e controle de animais em cativeiro. Eu achei interessante o que você nos disse aqui, que é um sistema que pode ser usado para análise de deteriorização do meio ambiente. Eu queria saber como é que esse projeto funciona. Então, esse aí... Na verdade, isso aí é um pedaço de porque isso aí é um bem antigo que a gente fez com o pessoal da biociência. O pessoal aqui da biociência, ele tem, não sei se você já viu, ele tem um bocado de jaula ali por trás da reitoria ali, que tem os micozinhos e tal, né? Eu nunca vi. É um canto novo que eu descubro na UFRN a cada dia, né? Pois é, exatamente, a UFRN é grande. E aí, o que é que o pessoal fazia lá? Eles ficavam, eles contratam os bolsistas lá para ficar anotando o comportamento dos animais, né? Então, fica um bolsista lá na frente da jaula e só olhando, passa de todo dia olhando pro que é que o macaquinho tá fazendo. Então, ele pulou da esquerda para direita, ele pulou não sei onde, ele coçou a barriga, não sei o que lá, ele tem o piloereção, que é quando ele fica assim, né? Quando ele acessou a comida, quando ele emitiu um som. Então, o pessoal levantou um banco de dados de comportamento do animal. E, em paralelo, eles tinham os dados biométricos, né? De exame de sangue e tal. E a ideia era ver o que é que a gente conseguia fazer com esses dados comportamentais. Esses dados comportamentais não tinham nada biológico. Nada, era só comportamento. Sim. E o que aconteceu interessante é que usando técnica de cluster, né? Vocês falaram que eu ia falar lá na frente, né? Numa das análises, minerando esses dados, eu me lembro muito bem de, conversando com o professor Adrião, que foi meu orientador, né? Um dos professores mais caceteiros que tem aqui na universidade. Ele, professor Aldair, a gente tá aqui perto a gente tem muita sorte, que os melhores professores da universidade todinha estão perto da gente, assim, né? Então, eu conversando com eles, professor, tem uma coisa, eu achei um negócio aqui, o que foi? Olha, eu tô vendo aqui,
depois de fazer PCA, um bocado de outras técnicas, né, que a gente aplica, eu tô vendo 2 grupos claros aqui. Tá? Dá para ver aqui, ó, os animais número tal, e esse número tal. Senão, então, vamos conversar lá com o pessoal da biologia para ver o que é que é isso. Aí, eu me lembro disso numa reunião, a gente mostrando, né, ó, tem esses grupos, e a gente olhando, e todo mundo olhava, e assim, o que é isso, né? Então, existe claramente uma separação e tal. Ou seja, a técnica tá achando alguma coisa. E aí, quando a gente começou a dizer um padrão, quando a gente começou a dizer o número dos animais, uma bolsista que estava ali no cantinho, olhou, se levantou e fez, vocês estão separando aí macho de fêmea. Todo mundo, o quê? Sem nenhuma medida biológica, a gente conseguiu separar macho de fêmea só através de medidas comportamentais. Incrível. Então, é uma coisa meio trivial, né? Macho e fêmea, você sabe, né? Mas, mostra que as técnicas encontram padrões escondidos. Essa informação de macho e fêmea não tem canto nenhum, mas a gente conseguiu distinguir. Então, não foi um projeto muito grande, ele foi pequeno, o projeto era do pessoal da biociência, né? Não era nem nosso, mas teve esse desdobramento legal. Então, no caso, para fazer essa análise dos dados, vocês usaram machine learning? Técnicas de que hoje a gente chama do grande grupo de machine learning, né? Não foi nenhuma. Foi uma rede neural competitiva, uma técnica assim agregada ao machine learning. Continuando no processo de clustering, né? Tem aqui também um outro projeto que você participou, foi o estudo de novas métricas para problemas de clustering e classificação inteligente de padrões. O que é isso, professor? Esse aí foi já continuando no doutorado, né? Esse aí é meio técnico, mas é basicamente o desdobramento desse. Depois que você consegue fazer esse tipo de análise, né, de separar dados, aí como é que você modela agora esses dados, né? Então, por exemplo, como é que a gente faz a inferência agora se é macho ou fêmea, quantos dados a gente precisa, etc, entendeu? Bom, o próximo projeto aqui foi o desenvolvimento de protótipo de uma linha de produção industrial inteligente através de kits da linha Lego Educacional. Esse aí também foi um... Só deixando claro que eu nem sabia da existência desse Lego aí, viu? Olha aí, O senhor até mencionou que tem vários Legos em casa. Exatamente, eu gosto muito. Esse aí foi parte do quando a gente recebeu, né, os equipamentos do LACI, que é o Laboratório de Controle, a gente começou a testar alguns controladores, né? Então, um desses testes aí foi justamente fazendo um protótipozinho para controle de produção angular de um robozinho feito de Lego. Inclusive, esse e muitos outros que vocês elencaram, tem os vídeos no YouTube. Se vocês quiserem olhar, é só entrar no meu canal lá e tem esses Você tem um canal, tudo. né? Tem. Não se preocupe, vocês não vão ver nada de extraordinário lá, não. É só as experiências que eu faço e gravo. E qual é o nome do seu canal, professor? Eu acho que, porque eu tive um episódio interessante aí de viralização, eu consegui ganhar o direito de estar com o nome no canal. Então, acho que se botar YouTube/channel/Alan Martins, eu acho que ele vai. Mas eu posso depois mandar o link pra vocês. Vou até deixar aqui como nota para o pessoal que estiver editando para botar, claro, o YouTube do professor Alan e o link pro livro dele também, né? Bota o link pro blog, que no blog tem tudo. O senhor tem um blog tem também. Um blog Com o homem das 1000 redes sociais. Mas... O senhor não quer mais acrescentar nada não nesse tópico do Lego? Não, porque esse foi um negócio pequeno, né? Sim, foi um projeto que foi basicamente para esses testes. Outro projeto interessante também da parte de ciência de dados, eu acredito ser, de software, é um sistema de filtragem de conteúdo para o web baseado na análise de imagens digitais. Esse aí a gente não conseguiu terminar, era com o professor Agostinho, lá do DCA, também um cara excepcional. Foi meu professor. Ele é excepcional, então vocês sabem, é excepcional também. E era para fazer análise de imagem, mas eu acho que esse a gente não conseguiu o financiamento da universidade. Sim, mas no que consistia esse projeto? Consistia em você conseguir, naquela época, filtrar conteúdo por imagem, né? Por exemplo, um conteúdo violento, por exemplo, né? Você conseguir, por processamento de imagem, né? Um conteúdo pornográfico, violento ou inapropriado, você conseguir fazer o filtro, colocar no proxy lá, para dizer, não, esse aí não vai passar pela rede, não porque infringiu uma regra do proxy, mas porque tem uma imagem aqui que é imprópria, por exemplo. Um cara com arma, por exemplo, né? Então... Impressionante. Na minha cabeça, isso seria uma coisa assim inimaginável de se fazer. Hoje ainda é uma coisa não tão fácil de fazer. E naquela época, mas o professor Agostinho já tinha umas ideias muito boas na época. Um projeto que eu achei interessante de abordar com você, professor, mas eu não sei se é
um dos que você disse que não participou é o Smart Metrópolis, que foi um projeto Não, que esse é grande, esse é grande. foi pelo IMD, né? Isso. Esse aí é um projeto gigante, né? Ele teve 6 pacotes de trabalho, o pacote de infraestrutura, o pacote de redes e tal, e eu participei do pacote de análise de inteligente de dados. Aí esse sim foi o pessoal do Smart City que fez, eu participei aí já por uns 2 anos, e a gente fazia análise de dados de quase todo tipo de coisa, né? Tudo que tinha a ver com Smart City a gente fazia análise de dados. A dados da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Trânsito, vinha assim, aí a gente fazia algoritmos, desenvolvia algoritmos para fazer classificação, para fazer... Então teve um bocado de coisa. Esse aí foi um projeto grande. Eu gostaria de começar falando sobre esse projeto com o seguinte: o que é uma Smart Metrópolis? Então, o conceito, na época, era o conceito, estava começando a ficar bem famoso. Hoje em dia já é bem famoso. Mas é basicamente a Smart City, né? Que o pessoal chamou Smart Metrópole. É aquele conceito em que a cidade ela está toda, entre aspas, sensorizada, digamos assim, né? Você tem câmeras filmando os carros, você tem sensores espalhados por prédios, por exemplo. Por exemplo, um exemplo bem pictórico, assim, é a análise de tráfego aqui na UFRN, por exemplo. Botar uma câmera e contar quantos carros estão passando, etc. Por exemplo, você botar microfones distribuídos e se eu escutar um tiro, por exemplo, você triangular e saber de onde veio. Então, quando você tem, assim, essas coisas esses algoritmos e esses processamentos de sinais voltados para a cidade em si, aí você diz que essa cidade é uma cidade... smart, né? Uma cidade. Tipo smart car, né? Que é o carro todo sensorizado. Aí isso se estendeu para a cidade. E quais seriam os benefícios de uma cidade ser smart, ou seja, dela ser inteligente, toda sensorizada, como o senhor disse? Pronto. É mais ou menos o benefício que a gente teve quando o celular passou a ser smartphone, o carro passou a ser smart car, né? Aí a cidade passou a ser smart city. As possibilidades ficam infinitas, assim. Tipo um smart car. O carro se dirigir sozinho, o carro ter sensor de avisar, o sensor de ré, por exemplo. Você está dando ré, ele faz pip, né? Sim. Então, coisas simples, mas que ajudam ao objeto funcionar melhor. Por exemplo, uma cidade. Como é que a cidade funciona melhor, né? Sendo uma Smart City. E a partir dos dados que vocês coletavam lá no IMD, vocês faziam o que com ele a partir do processamento deles? Qual era o resultado final? Aí dependia da demanda. Às vezes vinha demanda da Secretaria de Saúde para a gente fazer, por exemplo, classificação de dados de pacientes. Aí vinha dados da Secretaria de Trânsito. A gente chegou a fazer, eu acho que até um protótipo para verificar a placa de carro, consultar se o carro era roubado, ativar, tipo assim, se o carro passar... E ele for roubado, né? O sistema vai detectar a placa, vai consultar, é um carro roubado. Aí manda para a polícia, passou um carro aqui que está roubado e tal. Então a gente tinha várias coisas que a gente fazia. Muita coisa mesmo. Assim, o senhor acredita que Natal está muito distante de uma realidade dessa? Tá distante, mas não é muito difícil dizer se isso vai acontecer ou não, porque é muito fácil fazer hoje em dia. Hoje em dia é muito fácil, né? Tá barato as coisas e tal. Poxa. Então é uma questão de iniciativa. Me surpreendi agora com a resposta. Não é. Achei que tivesse distante. Não, eu até diria que está distante. Eu até diria que está. Certo. Então você está certo. Mas dizer que está distante pode dar aquela impressão de que vai demorar para a gente ser. Não, está distante, mas não quer dizer que vai demorar, entendeu? Show. Pelo que eu entendi, então, parte do resultado final desse projeto surge como um auxílio para o governo para ajudar no recenseamento, para direcionar políticas públicas. Pronto, redirecionamento de política pública era um dos objetivos gerais do projeto. As secretarias queriam fazer alguma coisa. A partir do que a gente coleta, a gente vê as áreas que falta saneamento, pronto, a gente vê por as exemplo, áreas que acontece mais acidente, e a partir disso a gente elabora políticas públicas para atacar esses problemas. Isso. Era um dos objetivos, exatamente. Perfeito. Acho que ainda nessa cidade, você até comentou um pouco sobre, quando você falava desse projeto da Smart Fit, você tem um projeto aqui que eu acho que é relacionado a isso, que você disse que é uma plataforma para o monitoramento de irregularidade veicular em cidades inteligentes. Pronto, esse é um projeto que era os projetos guarda-chuva, né? O Smart City o Smart Metrópole era um projetão, e aí cada pacote de trabalho tinha pequenos projetos em volta dele. Esse aí é por exemplo. Né? Eu acho que, não sei se esse era com o professor Ivan. Mas você participou dele? Desse aqui? Participei. Todos esses que se encaixavam nos Cidades Inteligentes, eu participei porque eu era, na época, o coordenador do pacote de trabalho de processamento de informação. Então, acabar que a gente tem que participar de todos. Entendi. E no que consiste essa plataforma para monitoramento de irregularidade veicular?
É o exemplo que eu falei, de você pegar a placa de um carro, reconhecer a placa e, por exemplo, se ele tiver roubado, você mandar para a polícia o aviso, ó, um carro roubado passou na avenida aqui tal hora. Show. Por exemplo, né? Por exemplo. Show. Mas Seria. eu não tô entendendo uma coisa. No que esse sistema se diferencia por exemplo, dos famosos pardais que a gente tem que tirar uma foto de uma placa de um veículo? Qual o Porque diferencial esse desse vai método? avisar, na época, né? Na época não era tão comum esse reconhecimento automático, né? Então a ideia desse era você distribuir um sistema pequeno e barato massivamente. Entendi. Muitos lugares, entendeu? Então Porque teria uma cobertura maior do que o sistema de muito, pardais. teoricamente a cobertura era, né, onde você quisesse. Se você quiser não tá na sua garagem, você botava onde quisesse, entendeu? Era um sistema pequeno e mega conectado. Era uma coisa mais de IoT do que de processamento e tal. E aqui diz que para isso vocês usaram um reconhecedor de textos do Mobile Vision App e do Google. Foram esses os programas que vocês usaram? Mas eu acho que esses detalhes nem são tão atuais. Na época a gente testou muita coisa. O professor Ivan, inclusive, teve 2 teses de mestrado dele, eu acho que dos alunos dele que terminaram. Inclusive com publicação em congresso nesse aí, se não me engano. Esses programas também, eles estão relacionados a Machine Learning também? Também estão circulando ali em torno da área de Machine Learning. Ah, entendi. Nessa questão da cidade que eu até perguntei sobre Natal. No Brasil, já tem alguma cidade que faz essa implementação? É que possa ser considerada uma cidade de fato Boa pergunta. inteligente. Boa pergunta, não sei. Mas eu acho que tem muitas iniciativas. Sim. Muitas iniciativas. Entendi. Então eu não sei se tem como a gente dizer que tem uma que é assim. Nem sei no mundo, inclusive. Sim. Mas iniciativa tem. Sempre importante ter investimento nesse Exatamente. tipo Eu acho que ainda dentro desse bloco de projetos de cidade inteligente, você citou aqui um projeto chamado Rede Recalque. Pronto, esse aí foi o projeto que eu falei a você que quando eu voltei do NIRPS, eu usei o algoritmo, que é um negócio abstrato para controlar a planeta, para resolver um problema de engenharia civil. Esse aí eu fui o coordenador mesmo, esse aí foi um projeto, para mim é um dos projetos que eu coloco como estrelinha no Lattes, assim, ele é bem relevante. Pronto, eu disse que a gente não abordaria muito o NIRPS, porque o senhor vai falar sobre isso no workshop. Mas eu queria que, em relação ao Rede Recalque, você explicasse o que você usou lá no NIRPS, que você aplicou quando voltou para cá no Rede Recalque. Isso. Nem precisa falar muito do NIRPS, não. Basta dizer que lá eu precisei desenvolver um algoritmozinho para encontrar para centralizar a estrela na câmera de guiagem. Então, isso eu dou detalhes lá na palestra, né? Mas o que acontece é que esse algoritmo acabou que, quando eu voltei, apareceu esse problema. O cara queria medir recalque, que é quanto uma coluna desloca da outra. Uma coluna afunda num prédio e a outra não. Então você já imagina aí que se uma afundar muito e a outra não, né? O desastre aí, né? Uhum. Então é importante medir isso aí. E essa medida, o projeto, a gente acabou fazendo o projeto com o mesmo algoritmo que eu usei lá, que eu desenvolvi no NIRPS para centralizar a estrela. Então é aquele exemplo que eu falei no início do dinheiro que se gasta com essas pesquisas científicas, que a princípio não serve para nada, né? Mas está aí, servindo e muito, né? Para um projeto bem prático. Importantíssimo. Outra coisa que eu achei interessante aqui, também na área de software, foi redução de dimensionalidade de equações, acredito, com base na teoria da informação. Você poderia Esse aí explicar? também é outro que é do Smart Metrópole, foi um aluno orientado do professor Adrião, que eu orientei, que é para pegar, porque às vezes os dados que vêm dos sensores em Smart são volumosos demais. Você tem dados de milhares e milhares de sensores. Então, fica ruim até de ver esses dados. Sim. Tem uma tabelona lá com não sei quantas mil colunas, né? E não sei quantas milhões de linhas. Então, esse era um projeto que visava você reduzir essa dimensão para 2 ou 3 e você consegue plotar num gráfico e ver os aglomeradozinhos lá dos dados que tem dimensão 1 milhão, ou são 10 mil, às vezes 100 mil. Só para contextualizar melhor para o pessoal que estiver vendo a gente explicar essa questão de redução de dimensionalidade, seria algo, ao meu ver, parecido, tipo, quando a gente aprende em circuitos elétricos, tem um circuito lá com várias malhas, e a gente só quer analisar, a gente só interessa analisar uma pequena parte. Aí o que a gente faz? A gente simplifica esse circuito para obter menos variáveis. É algo nesse sentido? Pronto. Metaforicamente, é quase a mesma coisa. Você vai eliminar malhas que não estão contribuindo muito. Vamos supor que você tenha uma malha no circuito que ela é conectada por 2 resistores de 10 mega, por exemplo. Então você pode facilmente quebrar esse circuito e dizer, não, essa malha aqui, a corrente é muito baixa, nem vai influenciar.
E aí você só olhar, né, numa submalha. Então a ideia é você eliminar dados que não contribuem significativamente pro Exatamente. Só que nesse caso, inclusive dá para fazer isso até em circuito, coincidentemente, não é eliminar, é você encontrar uma combinação linear das malhas, que nessa combinação linear representa o circuito todo com 2 ou 3 malhas só. Sim, sim. Entendeu? Entendi. Também eu tô percebendo que é algo mais voltado, por exemplo, eu vou falar um pouco aqui de processamento de sinais. Você tem um sinal que você quer processar, só que tem muito ruído nele. Seria uma possível aplicação disso aqui? Possivelmente. Mas é mais parecido com por exemplo, um circuito. Você citou circuito. Para os alunos que já pagaram, por exemplo, o sistema de potência, a gente sabe que a gente pode pegar, por exemplo, um circuito trifásico balanceado e reduzir a um circuito ou 2 só. Uma malha ou 2. Você tem lá as 3 fases, o neutro passando, você tem 3 malhas, mas você só precisa analisar uma se ele for balanceado. Então não precisa resolver o circuito todo. Então é porque tem uma combinação linear que você faz, que só precisa analisar essa daqui. Beleza. Eu reparei que você citou aqui alguns projetos que envolvem desenvolvimento de aplicativos. Um deles foi... Pronto, desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis como forma de auxílio no aprendizado discente e docente. Pronto, esse aí é outro relevante também. Eu fui o coordenador desse também, né? Só que esse aí não teve financiamento. Mas acabou que eu cheguei a terminar esse aí. Então, eu comecei a fazer aplicativo, né? E vi que dava para usar para ensinar. Então, na época, eu tinha um celular da Apple, né? Um iOS. E fiz 2 aplicativozinhos que eu nomeei de iDynamic e Can You Control. Esses aplicativos hoje eles já existem de novo, só que para web. E na época eu cheguei a publicar um artigo no Congresso Brasileiro de Automática do iDynamic. Por quê? Porque é um laboratório virtual. Você pega o telefone, aí você simula a massa-mola, por exemplo. Né? Você com o dedo você mexe a massa assim, aí a molinha vai esticando, não sei o quê. Sim, sim. Que inclusive eu uso nas aulas, você deve lembrar, né? Eu ia comentar isso agora. Só que ele era para iOS na época, né? Então tinha pouca gente que acessava. Mas mesmo assim chegou a dar assim, uma quantidade enorme de downloads. Somando toda a suíte de aplicativos, chega a ter mais de 40 mil downloads, né? Os aplicativos eram de graça, lógico, por isso que tinha tanto download, né? Então, o pessoal começou a baixar muito. Então, eu vi que tinha algum futuro, né? O pessoal estava usando, estava baixando. E aí, recentemente, eu portei isso aí para a web. E agora, pronto, agora ele tá esses 2 aplicativos estão na web. E aí é só acessar o link lá do iDynamic, do Can You Control. O Can You Control, o pessoal de controle ainda vai, quem estiver escutando o pessoal de controle, se prepara aí que a gente está organizando uma competição, o FRN e o FAO. São aplicativos bem didáticos, inclusive, eu que já paguei controle 1 com o senhor, e realmente ajuda bastante para poder entender o conteúdo. Geralmente jovem gosta muito dessas coisas, né? Jogos, aplicativos, coisa visual, né? mais visual. Então, pelo visto, a gente tem mais link aí pra galera da edição botar. Vamos colocar esse link aí também. Aqui, outro projeto que eu achei muito parecido com esse, também voltado para a área de auxílio no aprendizado, é estudo de identificação de sistemas em kits educacionais. Não, esse também foi já daquela leva do LaCie, parecido com o do Lego. Esse aí foi quase em paralelo com o do Lego, né? Sim. Foi um projeto só pra gente mapear essas plantas que a gente tem no LaCie, fazer identificação, etc. Entendi. Um projeto que tem a ver mais ou menos com esse dos educacionais, é um que eu acho que não tem formalmente no Cigar aí, mas foi o board, que é o que eu uso para dar aula a vocês. Sim, sim. Né? Que esse aí o pessoal gostou, saiu até na notícia aqui da UFRN. Bem interativo também, direto também. Sim. Na pandemia me auxiliou pra caramba aí, porque podia escrever em cima dos slides e tal. Acho que a pandemia, um lado bom da pandemia, inclusive, eu queria falar um pouco sobre você, foi justamente isso, né? É claro que teve muitas coisas que fizeram a qualidade do ensino decair, mas algumas coisas serviu pra gente trazer pro estilo tradicional para agregar. Isso. Por exemplo, algumas ferramentas que a gente teve que usar no modelo remoto que acabaram auxiliando muito o método presencial. Exatamente. E muitas ficaram até hoje. A suíte de aplicativos que eu uso do board, eu uso até hoje agora. Por exemplo, quando eu vou dar espaço de estado, polos e zeros, eu pego o polozinho lá, arrasto, a gente vê a resposta ao degrau, etc, em tempo real. Então, até hoje ficou, né? Eu fiz por causa da pandemia,
Mas aí agora eu disse, não, vou usar na aula também. Agrega, né? Agrega. Pronto, eu queria finalizar, professor, comentando alguns projetos que você colocou aqui que são associados à área de potência. Eu queria começar falando com você sobre o projeto de automação de plantas de geração de energia. Esse aí foi um grandão também, o professor Aldair, que foi o coordenador, e foi executado no LACI em conjunto com a Chesf. Então a gente fez chegou até a propor o controle adaptativo para o pessoal usar lá no gerador da Chesf. Montamos duas plantas de geração de energia grandes que a gente tem no LACI. Uma delas hoje está desmontada, mas foi um projeto muito bom. Assim, a gente chegou a fazer toda a parte de controle. Tem muitos vídeos, a maioria dos vídeos do LACI no meu canal eu controlando essas plantas aí, entendeu? E fazendo todo tipo de controle, controlando elas com controle de joystick do Nintendo Wii, com relógio, tudo. A gente fez os controles projetados eram controles muito, muito bons, assim. A gente dava referência, o bicho ia direto. Inclusive tem uma questão curiosa, interessante aí, que quando eu fiz a primeira versão do controlador do gerador, eu fiz a primeira versão que eu fiz com o Kinect, né? Vocês sabem o que é o Kinect, né? Kinect é do Xbox 360. Pois não preciso nem dizer, vocês são mais jovens que eu. Então, com o Kinect, como é que a gente controlava? Eu ia para frente do Kinect, né? Tem um vídeo lá, né? Vocês podem ver. E aí eu movia a mão, então o ângulo entre as minhas mãos dava a velocidade de rotação do gerador e a distância entre as mãos dava a tensão gerada. Então eu ficava, né, andando assim para cima, fazendo assim para lá e para cá, e o gerador rodando e acendendo. E aí, teve isso aí é uma coisa que me disseram que eu ainda... Eu fico querendo que seja verdade, porque foi engraçado. Aí um aluno novato lá atrás, eu acho que eu estava fazendo a demonstração para os calouros, né? Aí um calouro disse assim, o pessoal achando interessante e tal, e o calouro disse, rapaz, mas isso aí não é novidade para mim. Aí o outro menino fez, mesmo. Isso eu não escutei, né? Isso me contar depois. Aí o outro menino disse, e você viu isso onde? Eu disse, não, eu vi aqui isso aí quem faz isso aí desse jeitinho, desse mesmo jeito aí, é Tony Stark no filme do Homem de Ferro. Aí, assim, o pessoal ficou meio... Aí eu escutei isso, aí eu resolvi fazer uma modificaçãozinha e coloquei uns anéisinhos azuis transparentes em torno das minhas mãos. Se vocês for ver o vídeo hoje, tem uns anéisinhos azul. Aí vão me perguntar, rapaz... Eu entendi aí na hora da irmã, mas esse negócio azul é o quê? Aí eu tenho que contar essa história. Rapaz, não serve pra nada, mas é porque o menino disse que Tony Stark fazia. Aí eu tenho que fazer igual a Tony Stark também, aparecer os negocinhos azuis em volta, né? Então, continuando nessa parte de geração e distribuição de energia, também teve outro projeto aqui que foi o aprimoramento do aerogerador de 2 megawatts para adequação às condições eólicas brasileiras. Pronto, esse também foi um projeto grande com o CT Gás e a Petrobras. O coordenador era o engenheiro Daniel Faro, gente muito boa lá do CT Gás, e esse foi a energia eólica estava no comecinho aqui, e o CT Gás foi pioneiro, né, e a gente precisava fazer e aprimorar o controle de um gerador gigantão, hoje em dia esse gerador nem é tão gigante assim, mas na época era um gerador muito, muito, muito grande. Então foi um projeto muito... assim, envolveu o pessoal fazer... Eu tive que fazer curso de NR10, de espaço confinado, trabalho em altura, não sei o quê, para subir lá nas torres. Não cheguei a subir, mas era um projeto para fazer o controlador desse... Inclusive, a gente conseguiu, com esse projeto, fazer uma interface num programa, num software que tem de energia eólica chamado Bladed, que é um software caríssimo, né? Que a gente não tinha como a gente conectar ele, porque as simulações que a gente tinha feito dos controles aqui eram no MATLAB, né? Então, tinha que fazer no Bladed, porque o Bladed era o software confiável, que era o caro. E aí eu me lembro que eu cheguei a conseguir fazer a interface lá, e chegou uma hora lá que eu rodei lá a simulação, e o pessoal dizia, mas aí como é que você botou esse controlador? Eu disse, não, o controlador está em MATLAB. Não, tá aqui no Bladed, que eu tô vendo o Bladed. Eu disse, não, mas tá o MATLAB que não tá controlando. Aí o pessoal achou super legal, assim, poxa, o MATLAB tá controlando o Bladed, poxa vida. Inclusive, isso é algo que eu queria falar com você, porque pelo que eu entendi, você usa várias ferramentas de simulação. Qual é o seu nível de satisfação com as simulações? Na sua opinião, elas representam com fidelidade as condições, simulam com eficiência as condições que você quer ver de forma realista? Simula sim, porque é necessário. Não tem, mesmo que a resposta fosse não é perfeito, mas não tem outro jeito. Hoje tem que rodar uma simulação antes de testar alguma coisa. A gente já tem capacidade computacional e conhecimento suficiente para fazer simuladores muito bons. A gente tinha um simulador lá, inclusive
O simulador de ótica adaptativa lá do NIPS, quem fez fui eu, justamente porque a gente precisa dessa... Porque em geral, são instrumentos que ou são equipamentos ou são muito caros, ou são muito grandes, ou são... Por exemplo, ninguém vai fazer o controlador de uma turbina e mexer no KP, KI, KD com a turbina rodando. É absolutamente proibitivo isso aí. Então, simuladores existem, são muito bons e é uma área de trabalho que simuladores bons são caros. É uma área do mercado que até é bem rentável. Inclusive, porque isso é até uma área que dá margem para o pessoal ir atrás e tal, se interessar, querer se especializar nessa área, desenvolver trabalhos nessa área, que é a área de simulação. Isso. E com isso em mente eu queria perguntar a você. Você recomenda estudar alguma ferramenta específica na área de simulação para os alunos? Eu diria que é melhor vocês ficarem bons em programação. Primeiro, Porque, né? Primeiro. Sim. Porque, em geral, as ferramentas elas vão estar prontas e elas vão ter algum tipo de script para vocês programarem, ou então vocês vão precisar de algum tipo de lógica na hora de utilizá-las, que linguagem de programação vai... Para ter mais autonomia, autonomia né? de, do simulador. de usar o simulador e tal. Tem alguma ferramenta que você usa mais no trabalho que você desenvolve diariamente? Rapaz, a pergunta é difícil demais. Então mas você usa vários ao mesmo um tempo. bocado ao mesmo tempo. Se eu abrir minha janela hoje, meu computador ali, tem pelo menos janelas com Python, C, MATLAB... Até a janelinha do Arduino lá deve estar aberta de alguma maneira. Ao longo do curso, os alunos acabam aprendendo a usar várias ferramentas. Eu acho que a Sim. primeira que o pessoal tem contato é o Silab ou o MATLAB, mas Isso. a gente aprende a usar o Silab porque é de graça, né? obviamente. Exatamente. Uso E- até hoje, inclusive, na disciplina de controle 2, inclusive. Isso. A gente usa o Silab. Você usa o Silab com seus alunos? Nas aulas de Eu controle? tenho o MATLAB Student Edition, né, que é de graça também hoje em dia. Então dá pra fazer o que fazer, porque quando eu era aluno, né, eu usava o MATLAB pirata e aí Sim, acaba que vai ficando mais difícil piratear, e hoje em dia tem essa alternativa de usar o MATLAB. Então, entre Silab e MATLAB, eu normalmente uso o MATLAB estudante. E quais são os programas que você usa junto com seus alunos? Hoje que em dia... você sugere para os seus alunos usarem utilizando essas ferramentas? Pronto, então, hoje em dia é basicamente fazer as coisas em Python. Mas quem quiser fazer gráficos rapidamente, tudo é usar o MATLAB Student Edition. Mas as ferramentas de simulação e acadêmicas acabou ficando concentrada no board lá que eu desenvolvi. Então, acaba que já está pronto, né? Não tem a ferramenta que eu uso, é a que eu fiz. Sim. Uhum. Outra coisa, outro projeto aí voltado para a área de geração de energia, eu acho que é um dos últimos tópicos que a gente vai falar aqui. Você citou aqui um controle adaptativo robusto de frequência e tensão em sistemas de energia elétrica interligados. É parte desse grande projeto lá do professor Aldair, junto com o professor Curos e o professor Samaerne, que são os professores, né, que são até mais especialistas em controle adaptativo do que eu. Então, esse aí é um dos que faz parte de projetar um controlador diferente do que o controlador tradicional, que é o PID. Uhum. Também tem aqui um sistema inteligente de supervisão e controle de qualidade de energia. O que seria esse projeto? Esse aí eu acho que não chegou a fazer também. Então, Não? isso aí Sim. não sei se vale a O pena. que eu achei interessante colocar. nesses projetos, fazendo um comentário aqui à parte, é que sempre tem um que interliga o outro, né? Tem um maior que leva um Isso é menor muito comum, isso é que muito vai... comum. Eu acho interessante isso, Isso é aproveitando muito comum, as exatamente. nuances de cada projeto para criar Isso. outros projetos. Sim, outro também, nesse mesmo gancho, projeto de identificação de motores e geradores em um protótipo de laboratório. O que Também, mesma coisa. Faz parte desse grande aí do LACI. É uma O que vocês desenvolvem lá no LACI? Eu sempre tive essa curiosidade, porque até agora eu não sei o que é que o LACI faz. Então, a gente desenvolve basicamente controladores. Controladores para todas as áreas. Assim, a gente tem essa planta que é para geração, né? A gente tem o kit do Lego, que era meu, né? Mas a gente tem uns kits da Quance lá também. Tem pêndulo invertido. Então é basicamente controle. Desenvolve controle, em particular controles adaptativos, né? Que é a especialidade do professor Curos e do professor Samael. Uhum. Aqui também cita um aprimoramento de planta didática de geração de energia. Foi algo que vocês também desenvolveram no LACI? Também no mesmo... Essa questão de projetos é importante que os estudantes eles busquem participar também, né? E esses projetos são visíveis por todo mundo. Existem diversos projetos no CIGA. Agora, todos esses aí estão fechados já, né? Então, é bom, vai nos que estão abertos e de repente contacta o professor, Existem tenta várias participar. opções, se você se sente bem para fazer o projeto, eu tenho conhecimento, é sempre importante, tanto Isso. como bolsista como não bolsista. O Às vezes, conhecimento até, às vezes, como é voluntário, o mais exatamente. importante. Pronto. Para finalizar, professor, eu gostaria que o senhor
antes da gente partir para o encerramento mesmo, se você tem alguma mensagem, conselho que você queria deixar para os estudantes, que você acha importante falar aqui. Então, eu vivo dizendo isso, né? Mas, assim, como consolidar agora, aquilo que eu falei no início, sejam curiosos, não estudem para passar no curso, tentem gostar, achem alguma coisa para vocês se agarrarem e gostarem do que vocês estão fazendo. É uma área muito, muito crescente. A gente está no curso, né? Engenharia Elétrica é o curso que realmente deixa mais fácil você aprender outras coisas. Programação é inevitável. É inevitável. Eu acho que não vai ter como fugir, né? Então, estudem, tentem ser pelo menos proficientes em alguma linguagem. Qualquer uma, como eu falei aqui, né? A linguagem atual, né? Lógica de programação. Sejam muito curiosos. Gostem do que vocês estão fazendo. Eu acho que o cara que chega do meio pro final do curso de engenharia elétrica é porque ele gosta. Já sofreu um bocado. Então só sobrou quem gosta mesmo. Então, e outra coisa saibam que nós professores, a gente sempre está disponível para atender vocês, né? Professores como eu que gostam muito do curso, né? Então a gente tem o maior prazer em tirar dúvida. Quem já foi meu aluno sabe, né? Eu sempre deixo um pedaço do final da aula para tirar dúvida, para conversar, então aproveitem essa passagem de vocês pela universidade, porque vocês não vão esquecer mais nunca, garanto a vocês. Bom. E, obviamente, agradecer demais aí, parabéns, não tem como eu terminar aqui sem deixar de parabenizar vocês do PET e dos grupos, né, que fazem parte aí dessas ações do I30, do CA, do PET, que são, hoje eu acho que são fundamentais, assim, para essa divulgação do curso, né, e para essa propagação. Então, admiro demais. Muita inveja no meu tempo não ter PET. Eu fui de um PET, foi entre aspas, fui de um PET, né, que foi da física, mas não era oficial e tal. E quando hoje eu vejo vocês, assim, eu fico me imaginando, poxa, é a mesma coisa que eu via os alunos da física naquela época, né, só que é da elétrica. Olha que coisa maravilhosa. Uhum. Então, parabéns. Então, com isso, a gente só queria agradecer você, professor, por esse tempo. Imagino que seu horário seja muito corrido. Ultimamente está complicado. Achar essas horinhas para vir com a gente bater esse papo, que foi extremamente enriquecedor, agregador de conhecimento. E agradecer você por essa conversa. Gostaria de agradecer ao Decon, né? Porque esse foi o primeiro episódio que a gente gravou fora do PET, porque eles aqui têm uma infraestrutura que é especializada para a gente gravar esses episódios com entrevistas. E agradecer também aos técnicos, Silvio e Alexandre, aqui do estúdio de raio, do Departamento de Comunicação da UFRN. Agradecer a vocês, né, que estão assistindo onde quer que vocês estejam, seja pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo Anchor, utilizando qualquer que seja o aparelho que vocês estiverem usando aí. Lembrando, gente, de seguir o PET nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, anotando aí, @UFRNPTE, para ficar por dentro das novidades. Seguir o nosso canal do YouTube também, que é PET UFRN, PET Engenharia Elétrica, o nosso canal no YouTube. E principalmente, aproveitando a época que esse episódio vai estar sendo lançado, não deixarem de nos acompanhar nessas redes, porque, como eu falei a vocês, está acontecendo o workshop. Então, todas as atividades que nós desenvolvemos estará sendo divulgadas nesses meios, principalmente no YouTube, porque lá será postado todas as palestras, minicursos e mesas redondas que a gente desenvolverá. E lembrar que esse episódio aqui ele estará disponível no Spotify, no Google Podcasts e no Anchor. Os links serão divulgados pelas plataformas do PET, principalmente pelo Instagram. E é isso, gente. Obrigado pela essa conversa. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, gente.